Beleza, gente. Agora vamos fazer uma brincadeira vamos começar a visualizar o dado, né? Perceba que eu adicionei um pouco mais de informações aqui para a gente conseguir brincar um pouco mais. E aí a gente vai montar, né, nosso relatório, nosso report aqui, a parte de dash, né? Vamos ter uma visão. Vou tirar o dash para ficar mais bonito o view, talvez. E aqui na view, normalmente aqui é uma parte mais visual, uma parte um pouco mais elegante mesmo. Ela tem que ter mais beleza. Então, normalmente a gente tira as linhas de grade, a gente fica com o painel em branco, para a gente poder fazer uma brincadeira que a gente entende que faça sentido, né? Acho que aqui, como a gente está falando de contas, é legal a gente ter uma visão tabular. Então, fazer um desenho aqui mais ou menos de uma possível ideia que a gente pode fazer. Talvez seja legal a gente ter aqui em cima, né, os meses: janeiro, fevereiro, março, porque aí a gente consegue fazer essa brincadeira evolutiva de temporal e aqui as contas, né? Então, sei lá, quanto de salário, quanto de mercado, quanto isso. Então a gente consegue fazer uma evolução comparativa mês a mês, com mais ou menos um formato desse, e no final, né, os totais de cada um dos meses. Então eu acho, e aparentemente pode ser uma visão que faça sentido. Então, por que que eu já estou fazendo esse desenho? Quando a gente vai montar um relatório, né, visual, é sempre legal a gente tentar esboçar mais ou menos o que que a gente quer demonstrar, para facilitar um pouco a nossa vida. Então, eu diria que mais ou menos esse desenho aqui talvez faça sentido. Então, vamos lá. Então, eu teria janeiro, fevereiro, e aí eu posso vir e fazer da seguinte forma, até dezembro. Beleza? Beleza, então eu selecionei tudo, tal. Pode até deixar bonito, deixar tudo em 10. Beleza. Aqui seria o ano, né? Então talvez aqui a gente colocaria 2022. Vamos centralizar todos esses caras aqui, beleza? E aí, gente, agora vamos fazer as duas grandes brincadeiras. Ali a gente tem a parte de crédito e a gente tem a parte de débito, né? Então talvez aqui a gente pode fazer assim, crédito e débito. Vamos fazer assim, entradas e saídas. Vamos ver como que é aqui que que a gente tem que fazer a brincadeira, né? Entradas. De entrada, a gente tem o crédito, que é só isso que a gente tem, né? Que é uma categoria única. Então, se a gente entrar na nossa base, a gente tem uma categoria chamada, na verdade, chamada salário. Então, vamos entrar aqui. Dentro da categoria crédito, a gente tem uma chamada salário. E dentro da categoria saídas, que no caso é débito, a gente tem todas essas outras, né? Então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte: copiar. Então, tá aqui, tá tudo aqui. Beleza? Vamos fazer agora o seguinte. Eu preciso fazer uma soma de todos os valores que eu gastei, né, que entrou como meu salário no mês de janeiro de 2022. Como que eu vou fazer isso? A gente tem uma fórmula aqui que ela é a soma C, ou soma Cs. Tem também a conte C, conte Cs. Tudo que é C, Cs, basicamente a ideia é a mesma, só a lógica é um pouquinho diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Eu sou acostumado a sempre usar o Cs, porque é a que mais abrange todas as possibilidades. Então eu já prefiro focar em uma e já era. Então aqui eu vou usar a Cs, basicamente, né? Ela vai somar todos os valores baseado em condições que eu quiser. Quantas condições eu quiser. Aí tá a grande brincadeira do Cs. Por isso que eu gosto de usar. Pode ser uma só, funciona. Pode ser 20, também funciona. Então, qual é o meu intervalo de soma? Vou lá na base. É valor, né? Então, a coluna D. E aí eu estou adicionando meu intervalo de soma. Ponto e vírgula, percebam que ele já abriu aqui para mim quais são os meus primeiros qual é o meu primeiro intervalo de critério. Bem, meu intervalo de critério, no caso, é tudo que seja salário, né? Então eu vou vir aqui na coluna B e eu vou dar um ponto e vírgula nela. Então, por quê? O salário está dentro da categoria aqui, da categoria, está dentro da coluna B. Tá ótimo. Agora ele fala qual é o critério que você quer usar. O critério que eu quero usar é salário. Então,
Eu posso vir aqui na minha view e clicar em salário. Cadê o salário? O salário está ali escondido, então eu vou selecionar aqui. E aí eu vou dar um Enter. E aí ele está aqui, salário. Eu também posso vir e ao invés de colocar salário ali, eu posso colocar aqui assim, salário. Vai dar igual também, só que aí eu estou fixando o meu critério. O legal disso é que eu posso falar que aqui o salário, eu posso colocar aqui, salário bonitinho. É uma forma. Mas para facilitar a nossa vida, e eu acho que sempre que a gente vai fazer, é sempre legal de deixar o mais dinâmico possível, é deixar o salário assim nesse formato. Daria também para a gente deixar isso dinâmico. Então, pô, quando ele olha o salário, quando ele olha salário aqui escrito, ele faz um PROC V para outro tipo de salário, enfim. Mas dá para fazer várias brincadeiras, mas não importa. A gente tem aqui o salário e a gente tem agora já dinâmico. Como que a gente pode deixar agora essa fórmula super dinâmica, né? Eu já fazer ela para tudo. Ah, é. Tem um erro aqui antes disso. É, eu fiz um soma 6 olhando só para salário. Só que está na coluna de janeiro. Tá certo isso? Não tá. E a condição do mês, né? Essa é a condição mais legal. Porque se eu olhar a base, como que eu vou fazer essa condição? Eu a priori teria que vir aqui, fazer um ponto e vírgula, fazer um intervalo de critérios, que seria o que aqui no data. Mas e aí? Qual é o critério? Como que eu vou colocar que eu quero que o critério seja janeiro? Vai dar errado. Temos algumas formas de fazer isso. A forma mais fácil e realmente simplista nessa brincadeira é fazer da seguinte forma, né? Escrever aqui o número 1, 2, 3, né? Fazer o janeiro aqui, os meses em formato numeral. Quando a gente vem na base, a gente vem e a gente faz o seguinte formato. Uma fórmula aqui para pegar o dia, né? O mês e o ano. Pronto. A gente já deixa tudo bonitinho. O dia, na real, nem não precisa, né? Só criei aqui para deixar ele bonito. Mas a gente pode fazer dessa forma. E a gente joga tudo para baixo. Sempre que a gente colocar a data aqui, ele vai pegar o dia, mês e o ano. Na coluninha aqui bonitinha. Opa, agora sim. Agora eu posso vir, fazer um ponto e vírgula. E ele fala, qual é o seu segundo intervalo de critérios? Pô, meu segundo intervalo de critério é o mês. O mês vai estar bem aqui, ó. Então eu vou selecionar o mês, ponto e vírgula. Depois ele me pergunta, tá bom, qual é o critério? Vou voltar na minha view. O critério é o mês, então tá aqui é o número 1, né, de janeiro, porque ele é um número lá, aqui é um número também. E eu vou dar Enter. Ó, agora ele zerou o mês de janeiro. Porque ele falou assim, mano, beleza, só que você não tem nada em janeiro. Perfeito, eu não tenho mesmo. Ele tem que zerar mesmo. Só que aí qual é o próximo problema que a gente vai enfrentar aqui? O ano. Eu não tô pegando o ano, ó. Eu vou dar dois cliques aqui na fórmula. Ela não tá olhando para 2022. A gente tem que fazer ela olhar para 2022 sim. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou lá no final da minha fórmula e vou adicionar mais um intervalo de condição. O ano. Então eu vou vir na base. O ano. Então é meu intervalo de critério. Eu vou lá na view. Qual é o critério? O ano. E aí, mais um ponto e vírgula. Ah, é isso, né? É isso, na verdade eu que viajei. Acabou-se. Beleza. Então agora, gente, a gente tem uma fórmula, que é a soma Cs, que a gente está fazendo aqui. E ela está olhando para o valor, para o mês, para o valor referente ao salário, para o mês referente ao que eu quero e para o ano referente ao que eu quero. Tá perfeito. A gente teve que mexer na estrutura lá da base, adicionando dia, mês e ano para conseguir fazer toda essa brincadeira acontecer. E agora, a gente tem que fazer essa fórmula percorrer dinamicamente entre todos os meses e todas as possibilidades embaixo de mim, certo? É aí que a gente deixa ela bonita, deixa dinâmica, deixa a coisa persistente, consistente. Para isso, vocês precisam, a gente vai usar um conceito que é o conceito do cifrão. O conceito do cifrão, basicamente, o que ele faz? Ele fixa as colunas, ele fixa células que você quer que sejam fixas. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui,
foi o nosso último critério. Então, qual é o último critério que a gente está falando? Ó, view C3, view, eu estou na view, C3, C3, roxinho, roxinho, ele está falando do ano. Então, essa condição é a condição do ano, é a última condição que a gente disputou. Como que a gente deixa ela dinâmica? Por que dinâmica? Olha só, se eu pegar isso e jogar para a direita, olha o que ele vai fazer. Tá vendo? O ano veio para cá. O roxinho agora é D3. Então ela não vai funcionar. Tá vendo a base? A base lá era diferente, não era I. A base aqui era HH. E ali mudou para I. E tá certo. Porque como eu não travei nada, ele vai rodar. E aí agora que tá, a gente precisa travar essas colunas e essas células. Como que a gente faz isso para virar tudo dinâmico? Então eu clico no View C3 e eu vou clicar o botão F4. Olha o que o F4 vai fazer. Ele vai colocar um cifrão antes do C e um cifrão depois do C. Aqui ele está dizendo então que é o seguinte: a célula não vai andar nem por linhas, nem para a direita, nem para a esquerda, e nem pelos números, nem para cima nem para baixo. Então, mais ou menos é isso. Quando eu apertei de novo o F4, ele fez só um cifrão agora para a direita. Então, ele está falando que ele não vai deixar essa célula andar de cima para baixo, números. Ó, agora eu apertei de novo o F4. Agora ele está falando assim, meu, o cifrão está do lado do C. Eu não vou deixar que ele vire para a direita ou para a esquerda. Então, ó, dentro desse, como o cifrão está no C, eu vou jogar para a direita. Ele está aqui, ó. Eu vou voltar aqui, vou colocar o cifrão no número de novo. Eu cliquei F4 de novo, ele tirou. Agora ele vai colocar, vai fixar 100%. Agora está fixando o número. E olha só, eu vou mover a célula para a direita e ele vai mover. Tá vendo que moveu? Por quê? Porque nesse formato, né, o cifrão no número, ele não deixa ir para cima ou para baixo. Então eu vou para baixo agora, vamos ver. Ó, não foi, entendeu? Essa é a brincadeira. Tá bom, Igor, mas e os dois cifrões? Os dois cifrões é o que a gente quer. Porque o 2022 daqui ele não vai para lugar nenhum. Nem para direita, nem para esquerda, nem para cima, nem para baixo, ele só fica ali. Então eu quero os dois cifrões, porque é fixo, 100%. E aí, é dessa forma que eu deixo. Então eu cliquei F4, apareceram os dois cifrões para mim. Eu posso, não preciso clicar F4, né? Eu posso ir lá e colocar o cifrão. E aí, eu vou para a direita. 2022 veio comigo. Perfeito. 2022 ficou, tá tudo redondo. Porém, não é só ele que eu tenho que fixar, né? Eu tenho que fixar todos os outros também. Então vamos lá. Base HH. A base HH é a base do ano. Não faz sentido, ela também não move nunca, né? Ela sempre vai ser a base, ou a coluna HH. Então eu posso já colocar F4 nela aqui e fixar ela. Como ela não tem numeral, ela fica nesse formatinho aqui. Todas essas bases, então aqui a base D e D. O que é a base D&D? É o valor. Ela também não muda, então todas elas eu posso fixar elas. Então já vamos fixando todas elas aqui para ficar mais fácil, certo? A BB também não muda, a GG também não muda, ó, BB categoria, GG o mês, não muda, não muda. Perfeito. Então a gente já está fixando. Aí as coisas que vão mudar aqui, então vamos lá, 2022 já está certo. Aí a gente tem o mês, janeiro, que é o que vermelhinho. Como que a gente vai fazer? Eu quero que o vermelhinho ele deslize para a direita e para a esquerda, porque eu quero que ele pegue fevereiro, março, abril, mas eu não quero que ele desça, porque não faz sentido. E eu vou descer essa fórmula porque eu quero que ela bata aqui, ó, desse formato, e aí não vai dar certo. Opa! Como que eu vou fazer então? Cadê o meu vermelhinho? Como que eu vou fazer? Se eu fizer esse F4, ele vai travar no 1, sempre, para sempre. Ele não vai mexer. Não é o que eu quero. Se eu travar no 2, ele não vai deixar a fórmula ir para cima ou para baixo. Opa, é o que eu quero. Porque se ele não deixa a fórmula ir para cima ou para baixo, ele vai permitir que ela vá para as laterais. Vamos fazer o teste? Eu vou para baixo. Ó, o 1 manteve, 2022 manteve. Vou para lá, que é o que eu quero, né? E eu vou para lateral. O 1 tem que vir para lateral, tem que ser 2 agora. Ó, agora é 2. Perfeito. Então a gente já ajeitou aqui. Falta só a última condição, que é a C6, que é o salário. O salário, ele é o inverso do número ali do mês, né?
Eu quero que ele vá para cima e para baixo, e eu não quero que ele vá para as laterais. Então aqui é a grande brincadeira do C6. Eu vou apertar F4, ele vai travar o C6, né? O salário, só o salário, não é o que eu quero. Agora eu estou travando o número 6 e ele está travando o numeral. Não quero que ele trave o numeral porque eu quero que ele desça. Então eu vou travar a letra C, né? O que é o que não vai permitir que ele vá para as laterais. Então se eu vou para a lateral, o salário não vai comigo. Ó, o salário manteve, o azulzinho está aqui, certo? E se eu for para baixo, o salário vai. Gente, tá tudo certo. Agora é isso. Eu vou tudo para baixo. Tá tudo zerado. E eu vou agora tudo pro lado também. Opa, percebam que tá dinâmico. Agora tá tudo redondo. Então a gente construiu uma fórmula numa célula, deixamos ela dinâmica e rodamos ela para tudo. Pô, Igor, mas eu podia ter feito célula, célula, não sei o que lá. É, poderia, mas não é assim que se trabalha em Excel. O Excel ele serve quando você fala, pô, sei trampar no Excel, sei mexer no Excel, para você poder dizer uma frase dessa, você tem que ter uma visão sempre orientada ao dinamismo. Sempre as suas funções, elas têm que ser dinâmicas nesse sentido. Se eu colocar lá um janeiro, ele vai mexer aqui. Se eu mudar aqui, ele vai mexer lá. As coisas têm que estar sempre muito bem conectadas para que você tenha todo um reporting, tudo redondinho dentro do Excel. Então, sempre tenham esse tipo de olhar. E esse tipo de olhar, gente, ele é muito importante, que aqui está envolvendo bastante a lógica da coisa, de como é também na programação. Quando a gente vai montar sempre nossos códigos, na área de dados, é sempre essencial que vocês tenham um olhar escalável do código que vocês estão fazendo, da adaptabilidade do código, do dinamismo do código de vocês. E isso aqui é simples, né? Parece de uma forma geral é simplista, mas ele denota bastante essa brincadeira do dinamismo, né? Você montando uma função que seja dinâmica para todas as linhas. Você imagina que você não quer que só uma categoria de um mês quebre, porque você nunca vai notar. Agora, se quebrar, tem que quebrar com violência para você notar que, meu, deu uma lascada aqui forte. E essas coisas são muito importantes. Elas estarem sempre muito bem fechadinhas, sabe? Eu acho que aqui a nossa parte do dinamismo tá legal, tá fazendo sentido, tá redondinho. Agora, gente, vamos só deixar isso bonito, né? Eu acho que vou fechar esse vídeo aqui. E o próximo vídeo a gente só deixa isso bonito e já era. Nosso primeiro projetinho vai estar pronto. Valeu, falou.